Vamos de emprestar a vida, momento emprestar a vida e praticamente em tempo real. Até para quebrar um padrão meu, é um desafio meu comigo mesma, tá? E aí eu vou compartilhar com a tribo para quem chegar bem. E tá realmente bem em tempo real, então não vou me preocupar se eu me delongar. Inclusive tô bem trêmula, para vocês terem noção. O que eu gostaria de compartilhar para poder quebrar um padrão meu mesmo? A gente oscila muito de padrões, né? Padrão de vítima para perfil vingador. E eu oscilei nisso e gostaria de compartilhar sobre a questão da minha antiga fé. Eu oscilei muito de uma vítima muito grande, até confirmando para muitos que me seguem, que me mandaram mensagem, e eu me permito agora ser mais objetiva sobre a minha história. E sim, eu era testemunha de Jeová. Era essa religião que eu me defini até meus 30 anos. E agora eu me permito vir falar sem o medo, ou vencendo o meu medo, de magoar minha mãe numa outra camada. Né? Vocês que me acompanharam, que me conheceram, eu vim de uma camada, né, de preocupação com a minha família e com tudo, com a minha mãe, com meu filho, e passei por outras e venci. Sei que estou vencendo, eu e o André estamos super bem, e assim a gente está muito feliz. E agora eu me vejo numa nova camada e agora eu quero compartilhar. Não é nada sobre questão de religião, é sobre uma questão de qual é o novo mundo que eu acredito hoje. É isso que eu gostaria de compartilhar. Qual é o novo mundo que a Luana acredita hoje? Eu já fui de uma religião ao qual eu aprendi a dedicar a minha vida por um mundo novo, né? Por um novo mundo de Deus. E ali eu cresci, preguei até meus 30 anos, de porta em porta, para falar aquela minha verdade, né? Tô até meio trêmula. E aquilo me fazia muito sentido, gente, durante muitos anos, só que depois, né? Conforme eu fui pegando meus 20 e poucos anos, as coisas foram mudando. Foi quando eu me apaixonei por uma mulher a primeira vez e eu cortei minhas asas, eu não me permiti viver aquela história, aquilo que estava acontecendo. E era por puro medo, né? E inclusive medo de desagradar a Deus. Era o meu principal e maior temor. Depois vinha a minha família. Eu sei que em primeiro era Deus. Eu não queria desagradar a Jeová, que era quem eu acreditava na época. Pois bem, e de lá eu fui desassociada, né? Eu me desassociei, na verdade, saí de lá. Falei que ali não me definia mais e passei a seguir minha vida. Neste processo, as testemunhas de Jeová, que é a religião que eu era, chamam de desassociados. Então ninguém da religião pode falar com eles. E eu não tô aqui para falar uma época que eu queria falar mal. Uma época doeu muito em mim. Hoje não. E olha só, isso veio depois de eu me tornar divergente. Eu passei a aprender a respeitar. Sabe por quê? Vamos ao que interessa. Eu passei até meus... Vamos lá, tem 12 anos que eu deixei de falar com a minha família. Minha família parou de falar comigo. Né? Muitos mesmo da minha família, que eu amo, que eu tenho saudades. E amigos que eu amo, né? Eu amei. E tenho saudades, lembro com grande carinho. E o ponto, gente, que eu gostaria de chegar é o mundo novo que a Aliança Divergente prega. De respeito. Por quê? Vamos lá. Agora é o ponto. Eu conheci uma testemunha de Jeová divergente. Foi tão lindo. Acho que é isso que eu quero deixar registrado. Eu tô num momento de compreensão bem forte. Eu nem diria que é pré-queda. É de uma percepção forte. Quando eu tenho percepções fortes, eu fico assim, tá? Normalmente. Ainda fico bem emocionada. E a percepção é que o que eu quero compartilhar é... Hoje, eu acredito em um mundo novo de verdade. Divergente. Bem diferente do mundo novo que eu acreditava
de uma boa parte da minha vida até aqui. E eu conheci uma testemunha de Jeová divergente. Sim, consigo falar hoje que esta é a religião que eu era, tá, seguidores? Muitos me perguntaram, até respondi no privado. E até numa camada de não expor, de não me vingar, eu tava procurando cuidar disso. Mas hoje eu já compreendo que não é mais nada sobre isso. É sobre realmente o que o autoconhecimento faz ser importante para as pessoas. O quanto se permite ser, se permite viver, se permite crer. Mas todas as vezes que aquilo fere o direito do outro também de viver, já passa a não ser mais tão amoroso assim, digamos. Será que este mesmo é o caminho que Deus espera, né? Que a pessoa pare de respeitar o direito do outro também de ser algo, né? E envolver o respeito. Pois bem, eu conheci na imersão que eu fui, eu e a Andrea, e lá eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido ainda, né? Eu e a Andrea sentamos em mesas de empresários falando de milhões. Horas a gente faz mais, outras a gente faz menos, mas a gente tá aprendendo, tá no jogo da vida. E tem pessoas grandiosas aqui, né? E aí a gente foi almoçar e eu conheci uma pessoa da religião que eu era, e que se ela me conhecesse sem ela ser divergente, ela não falaria comigo. A regra é assim, né? A gente respeita hoje que a regra é assim, mas é uma regra que dói. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, como que seria uma pessoa ter a própria fé, porém também respeitar o outro? E, a gente conversou, ela falou, Luana, eu vi o seu encontro, foi incrível, me identifiquei com isso, pegou, olhou nos meus olhos e pegou e falou, eu sou testemunha de Jeová, mas eu sou uma testemunha de Jeová divergente. E aí eu fiquei assim, caramba, eu vi que eu ficava até assim, será que vai ter problema pra ela almoçar na mesa comigo? Eu percebi essa camada de me preocupar com ela e de achar que eu não estava sendo bem-vinda ali. Aí eu peguei e pensei, não, eu vou me permitir. Olha só como é legal o autoconhecimento, é só esses os pontos. Eu pegava e pensava assim, eu vou me permitir, a gente tá aqui com os aliados, eu tô aqui com a minha esposa. Se ela não se sentir confortável, porque ela acredita que isso vai desagradar ao Deus que ela crê, ela se retira. Mas eu tive que lidar com essa minha preocupação com ela também. E ali ficamos, ela continuou conversando comigo, eu com ela, a gente almoçou uma de frente para outra, conversando, ela é do Rio de Janeiro. É uma pena que eu fiquei assim tão emocionada que eu não me lembro o nome dela. Eu não me lembro. Se alguém contar essa história, se você, aliada, vê, sabe que aquilo me emocionou muito, tá? Foi muito especial. Foi muito especial perceber que eu não preciso, não prefiro e não permito mais não acreditar que o amor é isso. Sabe? Eu me permito acreditar que o amor verdadeiro um ao outro é isso. E ser divergente é aprender o verdadeiro amor por si e amor ao próximo. Eu cheguei numa camada divergente que chega a ser surreal a forma como eu aplico tudo que eu aprendi de base bíblica, redecodificando, nem sei se existe essa palavra, mas mudando totalmente o verdadeiro sentido daquilo para mim. E o amor ao próximo, como a ti mesmo, eu penso desta forma hoje. É pensar assim, tá, eu creio em Jeová, eu creio em Buda, eu creio em Oxalá, eu não sei todos esses nomes do que você crê, porque tantos, né? E tantos que a gente se identifica num ponto, no ponto não. Mas aí que entra o que ser divergente se tornou para mim. Ser divergente se tornou para mim ter o verdadeiro amor por mim, me permitindo, não me preocupando na dependência emocional, se o outro vai ou não, entender o que eu tô sendo, o que eu tô me decidindo, o que eu tô querendo pra minha vida, porque ele sabe que isso diz respeito à minha vida e não à dele. E ele tem o direito de não concordar e olhar e falar, eu não concordo aí com a sua forma de pensar, a sua forma de agir, mas
sua vida, né? Segue teu caminho e tal. A gente ter a maturidade, gente, de conversar, de tá bom pra tá bom. E é isso que eu gostaria de compartilhar. A gente poder ser de tá bom, eu penso diferente, tudo bem você também pensar diferente de mim, mas isso não tira o meu amor por você, nem o seu amor por mim. E a gente segue. Acho que esse é o verdadeiro sonho de um mundo novo. Que eu consiga ser assim cada vez mais, sabe? Até o momento eu tô numa camada que eu ainda não tive as conquistas de retornar relações que me são importantes. Eu perdi algumas relações. E justamente por eu pensar diferente hoje. Hoje eu penso diferente daquilo que eu pensava no passado. E o maior desafio também que eu me vejo me encarando é hoje me permitir pensar diferente de quem eu mesma já fui. Eu mesma já fui uma pessoa que precisou de pedir ajuda para pai e para mãe. Eu lembro de pré-queda minha de ter batido o carro da Andrea. A gente morava juntas. Eu bati o carro da Andrea dirigindo, voltando de uma balada meio já cansada, tinha bebido. Voltei dessa balada e bati o carro. Eu desesperada, fui pedir ajuda pro meu pai. Hoje eu olho e falo assim, caramba, eu já fui essa pessoa aqui. Aí eu entendo que aquilo me atrapalhou quando eu olho. Meu pai me ajudou. Meu pai me ajudou, fui uma vítima do telefone, nossa! Meu pai me ajudou, me arrumou R$2.500 para arrumar o carro da Andrea. Só que depois dali pra frente as coisas começaram a piorar. Um monte de coisa começou a piorar. Então, aquilo que meu pai me ajudou, que eu achava, com aquele cabecita que eu tava, eu achava que tava me ajudando. E se ele falasse não ali pra mim, seria a morte. Olha, se meu pai falasse não pra mim naquela época, eu teria, acho que até agora, não falando com ele. Eu ia voltar a falar com ele quando eu me tornasse divergente e ia lembrar. Porque realmente eu ficaria muito chateada com meu pai se ele não me arrumasse. Eu provavelmente não iria falar com ele por um tempo, do tamanho que eu era. Só que ele me falou sim, aí ele me atrapalhou. Aí agora, eu não penso mais assim. Eu tenho um filho adulto, né? Tem 26 anos. Eu não penso mais assim. E aí é o dilema, porque como que você vai fazer pra explicar pro teu filho que você não vai ajudar ele, que ele tá passando por um problema, porque você já compreendeu quais são os padrões controladores dessa dependência emocional. Dele com você, você com ele. Não é mais, não vou emprestar porque, eu vou me sentir culpada, igual eu era antes. Não. Recentemente, eu não emprestei. Ou recentemente, eu não quis ajudar. Não quis ajudar. Não quis. Não quis porque eu sabia que se eu ajudasse, pioraria pra ele e pra mim. Ia ficar pior. Logo eu me questionei, por que que eu prefiro e permito que o meu filho esteja passando por uma situação dessa, doendo aqui, em mim, que antigamente eu faria de tudo pra tirá-lo daquela situação, fazer tudo pra poder provar que eu o amo. Aí não. Eu me permito que hoje eu penso diferente. Ah, mas antigamente, Luana, você mesma já pegou dinheiro do teu pai e foi. Não deveria ter pego. E ele não deveria ter me emprestado. Então, assim, essa é a permissão, sabe? Essa é a permissão de ser, ter, fazer e ir, mesmo que hoje você tenha um pensamento diferente daquilo que você mesma já fez. Eu já precisei do meu pai, da minha mãe, já precisei de uma amiga, uma grande amiga que eu amo aqui de Sorocaba, que ela foi tudo pra mim naquela época, que eu precisei dela. Só que hoje, quando eu olho e volto lá, ela me ajudou, mas ela não precisava ter me ajudado. Eu que tava causando aquilo tudo.
ela deveria ter tido permissão de me deixar me virar, ó, amiga, você tá passando por esses perrengues aí, mas te vira, né? Você tá passando por isso porque você prefere permitir ver alguma coisa aí, amiga? Nossa, se ela falasse pra mim, eu já ia falar, nossa, amiga, é verdade, dá aqui minha gata, deixa que eu resolvo. É meu. Mas não, né? A gente não tem consciência. Aí a gente fica se maltratando o outro, achando que o outro é obrigado a fazer algo, que o outro tem que nos dar, que a gente tem que ajudar. É isso. Verdadeiro amor. Verdadeiro amor a si mesmo e ao próximo. É respeitando a sua forma de pensar, ser, ter fé, agir, não agir. E continuar amando, continuar respeitando. E essa aliada, testemunha de Jeová divergente que eu conheci. Um beijo pra você, foi linda a sua atitude. E foi linda a minha também. Consegui me respeitar e te respeitar e observar se você estava confortável ali. E eu percebi que você também, na sua forma de crer, conseguiu me respeitar ali, me fazer me sentir segura. Conversamos, foi muito gostoso, almoçamos juntas, que em outras mesas jamais aconteceria, né? Um beijo, que a gente verdadeiramente siga construindo um novo mundo.